Oi pessoal, aqui é o professor Yunes e nesse vídeo vamos ver alguns problemas de cálculo 1 e eu vou explicar e resolvê-los. Então vamos ver primeiro os problemas. Aqui estão os problemas, é a lista da aula 6, que foi preparado pelo professor Rubens. Essa lista, vou passar assim devagar para que vocês consigam ver todas as questões. Tem 8 questões e nós vamos começar com questão. Bom, o que diz questão 4? Na questão 4, a gente tem que encontrar os pontos de descontinuidade, ou seja, pontos que a função não é contínua nesses pontos e também indicar as assíntotas verticais da função. Então, antes de resolver esse problema, vamos ter uma observação. E suponha que temos a função f de x da forma p de x sobre q de x, onde p é contínua em conjunto, digamos, D1 e q é contínua em D2. Então, a função f vai ser contínua em interseção desses conjuntos, certo? Ou seja, vai ser contínua em D1 interseção D2. E também os pontos onde denominador é zero, a função não é definida, então temos que tirar esses pontos também. Ou seja, é contínua na interseção dos conjuntos, a menos também onde todos os valores x real, tal que denominador, ou seja, q de x é zero. E também sabemos se p é um polinômio, ou seja, p de x é da forma a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a 1x mais a 0. Funções dessa forma se chamam funções polinomiais. Então, funções polinomiais são contínuas em todos os números reais, ou seja, p de x, se é um polinômio, então é contínua em todos eles, em R. Então, tendo essas duas observações e também considerando que agora P e Q são funções contínuas, então são polinômios. Se P e Q são polinômios, então D1 seria todos reais, D2 seria todos reais, portanto, F seria contínua em interseção desses conjuntos, a menos onde Q é zero, ou seja, F vai ser contínua onde? Em todos reais, a menos onde Q de x é zero, ou seja, todos x onde Q de x é zero. Ok? Então, tendo essa observação na cabeça, nossa função é que f de x igual a x ao quadrado mais 4 sobre x 4 menos 16. Então, pela observação que vimos, f vai ser contínua em todos os pontos, a menos onde denominador é zero, ou seja, onde x4 menos 16 é zero. Então, temos que encontrar raízes ou zeros dessa função, desse polinômio, porque numerador e denominador são polinomiais. Então, x4 menos 16, nós podemos, lembrem que se temos a ao quadrado menos b ao quadrado, nós podemos escrever isso da forma a menos p vezes a mais p, certo? Então aqui, x4 menos 16 pode ser escrito da forma x ao quadrado menos 4 vezes x quadrado mais 4, igual a zero.
Fazendo o mesmo outra vez, agora para x ao quadrado menos 4. Então, vamos ter que x menos 2 vezes x mais 2 vezes x quadrado mais 4 igual a 0. Certo? E daqui, agora, temos produto de vários, digamos, funções, que é 0. Então, a solução seria a solução de cada um. Ou seja, x menos 2 é 0, ou x mais 2 é 0, ou x ao quadrado mais 4 é 0. Mas nós sabemos que x ao quadrado mais 4 sempre é positivo, nunca vai ser 0. Então, essa aqui não tem solução. Portanto, as soluções vão ser x igual a 2 ou x igual a menos 2. Essa segunda função. Então, f vai ser contínua onde? Pela observação que vimos lá em cima. Só temos que tirar os pontos x igual a 2 e x igual a menos 2 de todos os reais. Então, f é contínuo em todos os reais a menos 2 e mais 2. Portanto, conseguimos encontrar onde a função é contínua. A função não é contínua só em menos 2 e 2. Agora vamos estudar as assíntotas, ou encontrar as assíntotas dessa função, certo? Outra vez vamos ver a observação antes de resolver. Nós sabemos se dizemos que x igual a x0 é uma assíntota vertical, se o que acontece, se somente se, limite da função, esta vertical da f, digamos. Se limite da f de x, quando x tende ao x0, à esquerda ou à direita ou à esquerda, tanto faz. Se acontecer em um desses, o resultado dá mais ou menos infinito. Então, nesse caso, temos uma assíntota nesse ponto. Então, isso que vamos estudar para essa função. O que significa essa geometricamente? Hein? Nós temos aqui, vamos supor que aqui temos x0 e essa reta é a reta y igual a x, x igual a x0, certo? Então, essa reta assíntota nós dizemos que se e somente se limite do f de x quando x aproximando ao x0, digamos, por exemplo, à direita, dá, por exemplo, mais infinito. Então, quando nós aproximamos a essa reta, nossa função tem que ir para infinito, ou seja, vai ter um comportamento dessa forma. Então, aproximando e vai para infinito. Nunca vai encostar nessa reta. Vai ser muito próximo, mas nunca vai encostar, vai para infinito. Ou isso poderia ser menos infinito. Menos infinito quer dizer a função aproxima, mas nunca encosta e vai para menos infinito. Então, vamos ter um caso dessa forma, aproxima, nunca vai encostar, vai para menos infinito. Ou poderia ser que? Poderia aproximar à esquerda. Se aproxima à esquerda, então quer dizer com valores menor que x0. Vamos aproximar agora com valores menor que x0 para x0. Nesse caso, se dá menos infinito, então, outra vez, a função vai ser dessa forma. Vai para menos infinito, mas nunca vai encostar, ok? Vai ser dessa forma. E se dá mais infinito, quer dizer, a nossa função aproxima para... Quando x aproxima a x0, a nossa função vai para infinito e nunca vai encostar. Então, vai ser dessa forma. Então, esses são casos que podem acontecer em torno de x0 quando temos uma assíntota.
Assíntota é uma reta que a função aproxima arbitrariamente essa reta, mas nunca vai encostar nessa reta. Então, inclusive quando a gente tem uma função da forma quociente, o que é caso nesse problema, f de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios, então as possíveis assíntotas vão acontecer nas raízes de denominador. Ou seja, nós todos sabemos, se temos um número, digamos que é um número positivo, então o número sobre 0 do tipo, digamos, positivo. 0 positivo, eu refiro quando estamos bem perto de 0, mas com valores um pouco maior que 0. Ou seja, estamos aqui, por exemplo, estamos aproximando ao 0. Ou seja, nós podemos escrever isso dessa forma. Limite do k sobre x quando x aproxima-se de 0 à direita. Nós, às vezes, por notação, mostramos dessa forma. E isso vai dar que? Mais infinito. Então, ou se temos, digamos, k sobre 0 negativo. Ou seja, limite quando estamos aproximando a 0 à esquerda, vai dar menos infinito. Então, as assíntotas para funções quocientes, geralmente, quando numerador e denominador são polinômios, acontecem nas raízes de denominador. Só que vocês têm que verificar essa condição que temos aqui. Vocês têm que verificar sempre. Às vezes vocês encontram as raízes, mas as raízes não necessariamente são as assíntotas verticais. Então vocês têm que verificar se satisfazem as condições do limite para que sejam assíntotas. Ou seja, x igual a x0 é assíntota vertical da f, se somente esse ponto x0 é uma raiz de denominador, ou seja, se somente se, primeiramente precisamos que q de x seja 0, e a segunda condição que satisfaz o limite, não? Ou seja, limite do f de x quando x tende ao x0 à esquerda dá mais ou menos infinito, ou limite do f de x quando x tende a x0 à direita dá mais ou menos infinito. Então nós temos que estudar esses casos aqui. Nós vimos que agora vamos voltar para nosso exercício. F de x era igual a quê? X ao quadrado mais 4 sobre x4 menos 16, não? Então nós vimos que as raízes de denominador, nesse caso aqui, isso é q de x, isso aqui é p de x, certo? E como vimos, x4 menos 16 é 0, se x é 2 ou x é menos 2. Então, esses pontos são as raízes de denominador. Então, esses podem ser as assíntotas, as possíveis assíntotas. Só que temos que verificar os limites. Então, vamos verificar o limite da função nesses pontos. Primeiramente, vamos ver no ponto, digamos, menos 2. Limite do f de x quando x tende a menos 2 poderia ser a esquerda. Vamos dizer a esquerda. Então, isso vai dar que? Limite do x4 mais x2, x ao quadrado mais 4 sobre x4 menos 16. X tende ao menos 2 à esquerda.
Isso vai ser igual ao limite do x ao quadrado mais 4 sobre x4 menos 16. Podemos escrever x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Só que esses dois vão ser simplificados. X tende a menos 2 à esquerda. E isso vai dar que? Limite do 1. Em vez de x ao quadrado menos 4, vamos escrever x menos 2 vezes x mais 2 sobre... quando x tende a menos 2 à esquerda. Quando x tende a menos 2 à esquerda, isso daria que 1 sobre x menos 2 seria menos 2 vezes... Aqui temos menos 2 negativo, ou seja, 0, menos 1, menos 2. Então, estamos aproximando a menos 2 com valores menor que menos 2, não? Aqui temos menos 2, não? Estamos aproximando a menos 2 com valores menores, certo? Então, menos 2. Assim, de fato, o que eu vou escrever aqui é o limite. Ó. Se estamos aproximando com valores menores, então x mais 2, quando estamos aproximando menos 2 com valores menores, seria 0, só que o tipo do 0, esses valores são menor que menos 2. Por exemplo, digamos menos 3. Ó. Menos 3 mais 2 daria menos 1. Então, aproximando pouco a pouco, o tipo do zero que vamos encontrar aqui vai ser um zero negativo. E isso aqui vai dar 1 sobre menos 2 daria menos 4 vezes 0 negativo. 1 sobre, só que menos 4 vezes 0 negativo daria 0 positivo. 1 sobre 0 positivo, que daria mais infinito. Então, dessa forma, nós já encontramos esse limite igual ao mais infinito. Portanto, isso basta dizer que x, porque já aqui nas condições diz isso ou isso aqui, à esquerda ou à direita. Nós verificamos à esquerda, deu infinito e isso é suficiente. Então, basta dizer que logo x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Se vocês verificaram à esquerda não deu, vocês têm que verificar à direita também, ó. E nesse caso, se verificamos à direita, vai dar menos infinito. Vou deixar isso para vocês, mas o primeiro bastava para dizer que é uma assíntota. Ok? Então, agora vamos fazer a mesma coisa para o ponto mais 2. Né? Vou fazer no mesmo. Então, vamos agora aproximar a mais 2 à esquerda. Então, aqui seria mais 2. A função seria a mesma coisa. Vamos aqui também não vamos ter nenhuma mudança. Só que aqui, isso é mais 2. Mais 2. Aqui vamos ter x menos 2, x mais 2. Então, estamos agora aproximando a mais 2 à direita. Temos 0, 1, 2. Estamos aproximando a mais 2 à esquerda. A esquerda quer dizer com valores menores. Então, estamos aqui. Estamos aproximando a 2 com valores menores que 2. Então, aqui, x menos 2, vou apagar isso aqui. Então, x menos 2, por exemplo, x poderia ser que? X é valor menor que 2, certo? Por exemplo, 1. 1 menos 2 daria que menos 1. Então, vamos aproximar x ainda mais a 2. Aproximando, vamos encontrar
0. Não? Seria 2 menos 2. Só que tipo de zero vamos ter? Porque estamos aproximando a x com valores menor que 2, então isso seria um zero negativo, certo? Vezes 2 mais 2 daria 4. 1 sobre 0 negativo vezes 4. Isso daria 1 sobre 0 negativo vezes 4, daria 0 negativo, e isso daria que 1 sobre 0 negativo daria menos infinito. Então, outra vez, já encontramos infinito. Então, isso basta dizer que x igual a 2 também é uma assíntota vertical da função, certo? E se a gente tinha verificado isso e não tinha dado infinito, a gente deveria verificar, aproximar a 2 à direita também, não? E nesse caso, vocês vão ver que isso vai dar mais infinito, porque aqui, em vez de 0 negativo, vamos encontrar 0 positivo, e depois 1 sobre 0 positivo daria mais infinito, certo? Então, dessa forma, conseguimos encontrar as assíntotas. Tem duas assíntotas verticais, que são mais 2 e menos 2, certo?